O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados, queridos filhos e filhas da igreja, meditando essa palavra de vida para nós, o padre quer propor para todo mundo hoje algumas lições que nos farão crescer por demais, não em tamanho, porque isso não me é mais possível, né? Mas na mente e no espírito. Então vamos lá. A primeira lição, cada lição eu dei um nome, um apelido para facilitar nossa pedagogia. Então a primeira lição, diga com o padre, por favor. Por vezes a dor nos une. Por vezes a dor nos une. Chama-nos a atenção o fato de que os 10 leprosos sempre estavam juntos, em grupo. Os 10 eram meio que inseparáveis. E o mais curioso é que, se você já vem à missa há um certo tempo, né, e você costuma ler a palavra, você sabe, está careca de saber, como eu, que judeu não conversa com samaritano. Eles nem sequer cruzam a mesma calçada, passam pela mesma calçada. Judeu não conversa com samaritano. E vocês perceberam que nós temos aqui 10 leprosos, inseparáveis, sendo que nós sabemos que 9 são judeus e um deles é samaritano. Como que se formou esse grupo e essa amizade insólita? E por que é que ela se formou? A resposta é triste. E qual é a resposta? Porque a desgraça comum os uniu. A desgraça, a tragédia juntou os 10. Vou explicar de um jeito que eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Quer ver? Veja bem. Quem não tem na família aquela gente que a gente só vê na desgraça? Né? Não tem? Tem que só vem em velório. Só. A pessoa, mas você nunca vê aquele tio, aquela tia, aquele cunhado, né? E aí no velório tá lá, e ainda meio de passagem, porque o meu patrão tá me esperando no serviço. Não vai nem pro enterro, né?
né? E aí, então, esse é o primeiro cara de pau que no velório fala assim, nossa, não, só assim pra gente se encontrar mesmo, né? Não é assim? Né? Geralmente fica lá fora fumando um cigarro, né? E depois ainda tem a pachorra de falar assim, a gente precisa se ver mais, né? Não é verdade? E o Carlinho? Como que tá o Carlinho? Coisa do gênero. E aí encontram uns priminhos também, as namoradinhas, né? Aquelas perguntas chatas para dedéu, né? E aí também, é interessante, né? Sempre tem um filósofo de velório, né? Quem que é o filósofo de velório? Aquele carinha, ou aquela mulher que sempre diz a mesma frase. Não somos nada. Essa pessoa tão cara de pau, tão ausente na nossa vida, dá vontade de falar, a hora que ela fala assim, não somos nada, ela vai falar, você menos. Brincadeira. Então, tem gente que só se junta na tragédia. Espírito de urubu. Uma tia fica doente, ninguém nunca deu bola, passa a receber ligação todos os dias. E a tia? Acordou melhor hoje? Só porque está com doença grave. Eu não sei você, mas eu tenho na minha família gente que nunca se vê, e olha que a minha família é grande. Mas quando fica sabendo que alguém foi diagnosticado com tumor, alguma coisa, ai, tadinha da tia fulana, né? Tão boa, tão querida, de ação, né? E liga, e manda zap, né? Mas por que não fez isso quando estava legal, né? E é interessante que daí a pessoa fica doente quando uma doença grave, começa a receber até os parentes de São Paulo, da capital. Porque como dizia o falecido Padre Léo, não há ninguém que seja tão pobre que não tenha parente da capital, né? Sempre tem, a turma de São Paulo vai chegar. Toda aquela coisa, né? Então, a dor nos une. Por que é que a dor nos une? Porque dor partilhada é dor menos doída. E fardo dividido é fardo mais leve. Agora, esses dias eu comentei com o povo desde ontem. Eu estava assistindo um filme na Netflix. A maioria dos filmes da Netflix não vale nada. Mas às vezes um ou outro vale alguma coisa. Sabe quando você fica rodeando a Amazon e a Netflix e não acha nada? Né? Mas às vezes você acha alguma coisa. E esses dias eu estava vendo um filme que invocava alguns aspectos de literatura. E num dado momento, o rapaz que gostava muito de livros, né, um senhor, ele diz uma coisa assim, me impactou tanto, né? Eu estava sozinho, já tinha rezado, sozinho no meu quarto. Aí ele disse assim, não é a morte que nos separa, é a vida. Eu falei, realmente, porque às vezes você está separado durante a vida, né? Ninguém está aí com ninguém, ninguém se importa com ninguém, ninguém manda mensagem, não responde as mensagens, né? E aí, engraçado, quando a pessoa morre, aí ela fica na sua cabeça pelos próximos 20, 30 anos, porque você sabe que você falhou com ela. Então veja que inteligente. Muitas vezes, não é a morte que nos separa, até junta. É a vida que acaba nos separando. Nós vamos colocando abismos entre nós e nos distanciando cada vez mais uns dos outros. Por isso que quando você vai num velório e vê aquela turma se atirando no caixão, se atirando na cova, aquilo ali é remorso, gente. Aquilo é remorso. É que foi visita que não foi feita, ligação que não foi retornada e o WhatsApp que não foi respondido. Remorso. A maioria das pessoas, né? Me lembro uma vez, eu já fui muito velório, né? São 15 anos de padre, graças a Deus, né? 22 anos que eu entrei no seminário, entrei no ano 2000. Né? Uma vez estava lá num velório, num cemitério X, né? Lá do Alasca, né? E aí, na hora de enterrar, a viúva, eu vou junto, me enterra. E todo mundo segurando. Você acredita que ela escorregou? No que ela escorregou, ela me pega. Falei, mas você não ia? Né? Sério? Segura aqui. Falei, ué, mas Deus ouviu suas preces, né? Eu vou junto, vai cair na cova lá. Vai nada, né? Então, muitas vezes, aquela gritaria, não é amor, não é remorso. A pessoa que fez tudo o que podia pela outra, aconteceu isso. Aconteceu. A pessoa que fez tudo o que podia pela outra, quando a outra estava viva, ela chora, ela fica triste, mas ela não se desespera. Porque ela sabe que, sendo imperfeita, ela fez aquilo que estava a seu alcance. Porque, por vezes, caríssimos, não é a morte que nos separa, é a vida. Seria bom que nós parássemos e nos unir só em desgraça, né? E lembrar que aquele tio é legal, né? Antes que ele fique uma doença grave, para depois a gente poder valorizar as pessoas. Essa é a primeira lição, vou ser bem sucinto.
A segunda lição comigo, por favor. Deus nunca mantém distância. Toda a igreja. Deus nunca mantém distância. Então veja aí. Os leprosos, diz o Evangelho, pararam a certa distância de Jesus e gritaram. E aí eu fiquei curioso porque eu queria saber como que é essa distância. Então eu fui consultar a lei mosaica. Para quem não sabe, a lei mosaica é a lei de Moisés, né? Que está na Torá. Para o judeu chama Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. E para nós católicos chama-se Pentateuco. 5, né? Penta. Muito bem. E aí, lá no livro de Levítico, a lei diz que a pessoa que está com lepra tem que estar distante da outra, incluindo gente da família, pelo menos 15 metros de distância. Hoje eu já falei em todas as missas que eu sou péssimo com matemática e esse negócio de medida. Então, eu não sei. Então, vocês vão me ajudar. Vão me ajudar a fazer os cálculos, Aleteia. Então, eu estou aqui, né, dando trabalho para a turma da câmera. Quanto dá 15 metros? Daqui na onde, mais ou menos? Para eu ter uma ideia. Wilton, você que é bom de medida aí. Quanto dá? 15 metros. Daqui onde? Você contando para lá. Lá no ministro? Na parede? Ah, nossa. Ministro, pai do Jean, faça favor. Vai lá na parede. Vá, fique de castigo aí, de costa. Estou brincando. Vai lá na outra parede. Vai lá, vai lá. Então, mais ou menos isso daqui. Tá vendo? Então, vamos supor que ele é meu irmão, ou vamos supor que ele é meu filho. A partir do momento que a lepra era constatada, lembre-se que a distância mínima é esta. Então, quando a pessoa recebia a sentença de lepra, era o mesmo que ela recebeu um diagnóstico de morte. Só para você entender, seria assim, uma pessoa diagnosticada com câncer em estado terminal, com metástase por todo o corpo. Você entendeu? Então a pessoa, pra você ter uma ideia, o judeu chamava o leproso de cadáver ambulante. Só para você ter uma ideia. A pessoa, obrigado, pode continuar aí, pode continuar, não, você está de castigo ainda. Então você veja, penitência, você veja. Aí o que acontece? Se eu me aproximasse um pouquinho mais dele, que é meu filho, fica aí. Nessa distância aqui, eu já sou considerado maldito. Já estou amaldiçoado e não posso entrar no templo. Olha que interessante. Então a pessoa ficava tão triste, tão destruída, que ela ia viver os últimos dias da vida dela num leprosário, numa aldeia, fora dos muros da cidade, e ficava vivendo ali, junto com outros que estavam com o mesmo sofrimento. Agora pode sentar, obrigado. Né? Com o mesmo sofrimento. Então, você entendeu por que eu disse que a desgraça junta o povo? A dor une, e que nós deveríamos nos unir não em momentos de desgraça, mas em momentos de alegria, quando tudo está bem. Né? A gente devia fazer isso, né? Mas na prática a gente não faz. Então você entendeu por que eles pararam a certa distância de Jesus? E aí você entendeu por que o Evangelho diz que eles, vamos ver, quem prestou atenção? Eles falaram ou eles gritaram? Gritaram, claro, porque olha lá, o rapaz está lá, né? Jesus, por favor, tem misericórdia de nós. Nós temos que entrar na cena do Evangelho para poder perceber o que está acontecendo. E o Senhor responde, engraçado, né? O Senhor não cura eles, não. Olha a resposta. E de apresentar-vos aos sacerdotes. Eles obedecem, simplesmente obedecem. Que interessante, né? Então, qual é o segundo ensinamento? Deus nunca guarda a distância de nós. Somos nós que nos distanciamos do Pai. Quando Adão e Eva pecaram, vocês se lembram que eles foram se esconder? E Deus voltou à tarde lá? Normal. Deus voltou lá. Adão, onde estás? Resposta de Adão: ouvi teus passos no jardim e fui me esconder, porque estava nu. Quando você lê o texto no hebraico, que é o texto original, diz que Adão se escondeu dentro da árvore. Na árvore que ele pecou, dentro dela. Sabia disso? No original, a palavra lá é betor. Dentro, no interior. E é curioso, porque é claro que é uma metáfora para dizer que quando a gente peca, a gente se esconde dentro do pecado. Né? Numa tentativa de que Deus não nos veja, porque a gente é orgulhoso e está com vergonha de Deus. E aqui tem uma coisa interessante. Muitos dos senhores, quando estão em pecado grave, e não deu tempo de confessar, ou porque não teve coragem, ou porque não achou um padre, o que o demônio convence vocês? Não vou na igreja, não vou poder comungar. Então para que eu vou? Vou ficar umas 2 semanas sem ir na missa, quando eu criar coragem eu volto. Errado. Você está se escondendo de Deus. Você está se distanciando de Deus.
Não é que você vai vir aqui na igreja, deixa eu facilitar para os cinegrafistas aqui. Não é que você vai vir aqui na igreja e você vai comungar em pecado. Porque se você comungar em pecado, você está comungando a própria condenação. Às vezes eu vejo alguns de vocês falar também outra bobagem. Sabe que está em pecado grave e fala assim, ai padre, eu estou em pecado grave, mas eu senti no meu coração de comungar. Quem sentiu fez você sentir foi o demônio, não foi Deus. Se você comunga, veja bem, você está em pecado e você recebe o corpo de Cristo de forma sacrílega, você aumenta a gravidade do teu pecado. Se você está em pecado grave ou não se confessa há mais de 1 ano, conselho de amigo, evita a comunhão. Para não tornar mais grave uma situação delicada que você já está vivendo. Não brinque com as coisas santas, não brinque com as coisas de Deus. Só que isso não significa que você não vai comungar da palavra, que você não vai escutar a palavra, que você não vai receber a bênção do sacerdote, a bênção da igreja. Larga a mão de ser bobo, larga a mão de ser boba. Para de distanciar de Deus. Deus não guarda distância de você. É você que guarda distância de Deus. Então às vezes eu vejo também, vocês falam assim, ai padre, ultimamente eu não estou sentindo a presença de Deus, eu rezava o terço com sabor, adorava o Santíssimo, nossa, não senti a hora passar, estou sentindo uma secura espiritual. Ô padre, será que Deus me deixou? Deus não me deixou, é você que devagarinho foi deixando a Deus. E aí eu acho muito bonito aquele diálogo, eu nunca mais me esqueço. O menininho, né, estava andando com o pai no Parque das Éguas, aqui, e aí, eu chamo de Parque das Éguas, aí ele perguntou assim, viu a Nossa Senhora do Carmo, a igreja Nossa Senhora do Carmo, e perguntou assim, molequinho assim, de 5 anos, 5 para 6, falou, pai, de que tamanho é Deus? Ah, que pergunta difícil, né? De que tamanho é Deus? Vai explicar para a criança que Deus é infinito? Não vai entender, que tamanho é Deus? Para a sorte do homem, naquele momento passava um avião, bem alto, mas bem lá no alto. Aí o pai falou assim, olha lá, de que tamanho é o avião? E o menininho olhou, viu aquele pontinho branco andando no azul, né? Nossa, pai, pequenininho, né? Bem pequenininho, malemar dá para ver. O pai falou, deixa eu passar. Na mesma semana, o pai levou aquela criança para o aeroporto internacional de Guarulhos. Na mesma semana. E naquela parte do saguão, onde ficam as aeronaves e tem aqueles vidros, né? Ele levou a criança e não precisou falar nada. Quando a criança viu o avião no chão, percebeu um Airbus A360, cuja turbina é maior que o nosso banheiro, né? Cada turbina, o menino olhou e falou, uau, que gigante, é muito grande. E o pai falou assim, filho, Deus é como um avião que a gente viu lá no Parque das Águas. Aí o menino olhou e o pai falou assim, Deus é como um avião. O tamanho dele na nossa vida depende da distância que a gente está dele. Se você não busca Deus, não busca sacramento, não busca a missa, né? Não escuta a palavra de Deus, não ouve hinos na sua casa, não fala com Ele, não é que Deus saiu de você. A presença dele na sua vida é muito pequenina. Por quê? Porque Deus é um gentleman, um cavaleiro, Ele respeita a tua liberdade. O tamanho da presença de Deus na sua vida é o tamanho que você dá, é o espaço que você cede para Ele. Então, se você acha que Deus está muito distante, eu te digo, você está como o menininho do avião, né? Chega mais perto. No caso, o aeroporto são os sacramentos e a Santa Igreja Católica. E agora, então, nós vamos para a próxima lição. Veja que nós temos, são poucas, mas são lições, assim, valiosas. Veja a próxima. Fale comigo. Por vezes, a cura não é instantânea. A cura não é instantânea. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, não lembro com quem foi, acho que foi o padre Jonas Abib e o Dunga, eu acho. Bem, vocês repararam que as curas de Jesus no Evangelho, a maioria são instantâneas? Eu te ordeno, pega a tua cama e anda e vai. Foi lá na Talitá, que estava morta, Talitá quer dizer menina em aramaico, né? Mas ficou conhecida como Talita, ficou apelidada, não sabemos o nome dela. Talitá, cum, menina, levanta. E a menina ressuscitou. Lázaro, vem para fora. O Lázaro, pronto, acabou. Só que tem algumas curas de Jesus do Evangelho que não são instantâneas, não são curas express. E tem um significado. Vocês se lembram daquele cego, lá do Evangelho de João? Jesus botou a mão no zóio dele e curou ele? Não. Pegou um pouco de barro,
cuspiu saliva, fez uma massinha, botou. Mas por que Jesus faz isso, né? Não é mais fácil fazer assim, ó? Quando os 10 falaram, Senhor, nos cura, Jesus, mais fácil, ele pode, ele é Deus. Não. A cura se deu no trajeto, no percurso, no caminho. O que significa isso? Pouca gente entende isso. Tem certas curas e libertações na tua vida que requerem um processo, que requerem caminhada. E quer que eu seja mais honesto ainda? Algumas curas e libertações vão levar toda a tua vida. Sabe quando você percebe aquela fraqueza que você tem e você vai no padre, é sempre a mesma? Não chega uma hora que dá vergonha? Falei, padre, estou aqui de novo. Pois não, filha, quanto tempo não se confessa? 1 mês. Pode confessar seus pecados. Você dá vontade de falar, os de sempre. Né? Dá vergonha, não dá? Só que o bonito em Deus é que Ele tem paciência com os teus processos. Você não tem paciência com você. Você tem paciência mais com os erros dos outros, às vezes, que com os teus. E Ele tem. Então, presta atenção. É complicado, mas é assim. Não se livra dos vícios, certos vícios, gente. Você não vai se livrar deles atirando-os pela janela, mas descendo a escada da humildade degrau por degrau. Viu? E para isso não existe elevador. Você tem que descer a escada da humildade, degrau por degrau, e ter paciência com os teus processos. E aí é bonito, porque você olha para a natureza, por exemplo, né? A lagarta não precisou de um grande milagre para virar borboleta. Ela precisou de um lento processo. Você precisa respeitar os teus processos e ter paciência com este processo que às vezes leva uma vida, porque grandes transformações não acontecem do dia para a noite. Então veja que bonito, essa mudança que Deus quer operar em você, provavelmente pode acontecer de você confessar esse pecado até o final da sua vida. Porque santo não é alguém que nunca pecou. Dizia São João Paulo II, santo é um pecador que não desiste nunca. Não desista dos processos. Tenha paciência com os teus processos. A cura vai se dar na estrada. E o caminho à estrada aqui é a tua vida. 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70, 80, 90, não sei. Só sei que vai ser no trajeto que Jesus vai te curar. E essa mudança vai ser difícil no começo, vai ser confusa no meio, mas vai ser linda demais no final. Não tenha medo de largar o casulo e enfrentar os teus processos. Então veja, às vezes você não precisa de um grande milagre. Tudo que você precisa é respeitar o processo de transformação. E agora podemos ir para o penúltimo ensinamento. Diga comigo, às vezes, a felicidade cega. A felicidade cega. Então veja, se nós aprendemos que na tristeza a gente se une, a alegria pode nos tornar egoístas. Gente muito alegre pode não enxergar os que estão tristes. Gente para as quais lhes falta empatia. São Paulo fala isso de maneira magistral. Ele diz assim, é preciso chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. E a gente precisa saber o momento certo de cada coisa. Por exemplo, você acabou de ficar sabendo que você recebeu uma promoção que você queria muito. Mas ao mesmo tempo, a sua amiga do mesmo lugar que trabalha com você recebeu a notícia que o pai infartou. Você não comemora a tua promoção na frente dela em respeito à dor dela. Essa capacidade de empatia, de se colocar nos sapatos do outro, certo? A gente precisa disso. E aí a diferença entre você ser uma pessoa culta e ser uma pessoa sábia. O sábio está acima do erudito. Ser uma pessoa culta, por exemplo, significa saber que o tomate é um fruto. Mas ser uma pessoa sábia é saber que o tomate, sendo fruto, não cai bem na salada de frutas. São duas coisas totalmente diferentes. A diferença entre cultura e sabedoria. Tem gente que tem diploma, é culta, mas não é sábia. Entende a diferença? Então essa capacidade de empatia. Os 9 ficaram tão felizes, tão alegres com a cura, que não se importaram mais com ninguém.
se esqueceram de agradecer. E aqui é a única missa que eu vou fazer uma pergunta que eu não fiz nenhuma outra, de propósito. Logo que eu cheguei aqui, eu pensei nisso. Depois que os 9 foram curados, lembra que eu comecei a homilia falando que eles andavam sempre juntos? Vocês acham que eles continuaram juntos? Claro que não, porque o egoísmo lhes tomou o coração. A amizade foi rompida. Era amizade só de tragédia, não era amizade verdadeira. Quando tudo ficou bem e alcançaram seus objetivos, foram simplesmente descartados, como os homens contemporâneos que descartam os outros quando não precisam mais deles. Porque aqueles 9 não se encontraram com Jesus de verdade. Eles só obtiveram um milagre, mas não encontraram Jesus. É preciso procurar a Deus quando as coisas estão boas, para não ter que buscá-los quando elas estiverem ruins. E agora então eu posso concluir. E para concluir, é a lição mais importante de tudo que foi dito. E por sinal foi lida pela comentarista Aletheia no início da missa. O comentário foi muito bem escrito. Veja, diga comigo, é preciso buscar. É preciso buscar A cura mais profunda. a cura mais profunda. Essa é a lição mais importante, presta atenção, é a última. 10 foram curados, mas só um ouviram a frase: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os 9 não foram salvos. Ai, ai, ai. Aquela lepra para ele que outrora fora uma desgraça, foi instrumento de encontro com Deus. Sabemos que Deus não manda doenças, claro que não. É fruto do pecado original. Mas quantas vezes é através de uma doença que uma pessoa resgata a sua fé em Deus, e a doença que antes era vista como uma maldição se torna uma bênção. Quantas pessoas nesse santuário de Santa Filomena alcançaram graças, curas e nunca mais voltaram. De que adiantou a cura e a graça delas? De nada. Porque a palavra diz em Mateus: é melhor entrar sem um braço no céu do que tendo os 2 e ser lançado no fogo do inferno que nunca se apaga. De nada adiantou os 9 serem curados se eles não encontraram verdadeiramente o Senhor Jesus. Quantas vezes uma aparente tragédia em nossas vidas de repente une toda a família. Faz o filho, quando o filho fica sabendo que o pai está com doença grave, acha o terço que estava perdido há muito tempo e começa a rezar. O marido começa a buscar mais a Santa Missa e começa a reencontrar a Deus. E de repente a gente percebe uma coisa que às vezes só depois dos 40 a gente percebe. Sabe o quê? Que há bênçãos que vêm disfarçadas de tragédias. Se não fosse a lepra, o rapazinho nunca teria encontrado a salvação. Se não fosse corações partidos, pessoas nunca estariam na Santa Missa. Se não fosse uma grande perda, uma grande derrota, as pessoas nunca teriam encontrado Jesus. Então louvado seja Deus pela perda, pela derrota, pelo coração partido, porque fez com que elas encontrassem o Senhor em suas vidas. E aí eu termino dizendo, tudo isso porque algumas vezes é preciso que a gente se perca para que a gente possa se reencontrar. Eu já encontrei nessa igreja muita gente perdida, que chegou aqui sem era nem beira. Sentou no último banco, chorou, ou estava chorando na capela do Santíssimo, com o coração quebrado em 1000 pedaços. Mas eu louvo a Deus, porque se essa pessoa não tivesse se perdido fora de Deus, nunca ela teria se encontrado com Jesus. Então, graças a Deus, há bênçãos que vêm disfarçadas de tragédias. Louvemos a Deus por todas elas. Que você alcance muitas graças, mas que você se torne discípulo de Jesus. Porque não adianta simplesmente dar topada com Jesus e não ter um encontro verdadeiro com Ele. E nessa missa eu quero rezar por todos aqueles que nessa paróquia receberam emprego, restauração da família e milagres, mas estão afastados. São como os 9 que não voltaram para agradecer e dar glória a Deus, para que retornem o quanto antes ao seio da igreja, a igreja de Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Jesus visitando a imperfeição, o homem que encontra a redenção, tudo aqui nessa santa